mudando de assunto. Para a pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 79% da população apoia a redução da maioridade penal. Este é o menor percentual registrado desde o início da série histórica em 2003, quando 84% dos brasileiros concordavam com a medida. O maior percentual de apoio foi de 87% lá em 2015. O índice vem caindo desde então. A gente tem arte aqui no telão para mostrar para vocês sobre o apoio à redução da maioridade penal. Em 2026, neste ano, 79% da população entende que deve sim reduzir a maioridade penal. Já em 2015, como a gente disse, foi quando houve o maior consenso, né? 87% da população, dos entrevistados aqui que representa a população, demonstravam essa vontade de redução da maioridade penal. Em 2003, eram 84%, ou seja, vem reduzindo o número de brasileiros que querem a redução da maioridade penal. Contra a maioridade penal, contra a redução da maioridade penal. Então, em 2026, são 17%, ou seja, o número contra vem crescendo também, e é o que eu mostro aqui para vocês. Em 2026, este ano, 17%. Em 2018, 14%. Em 2017, também 14%. Em 2015, 11%. Ou seja, a população brasileira vem mostrando que não quer a redução da maioridade penal e também aumentou o número de pessoas que é contra essa decisão. Lembrando que é uma decisão que está no Congresso Nacional, o assunto já passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e segue para a construção, o assunto segue para a construção de uma comissão especial para que o assunto possa ser tratado. Depois, se for aprovada no plenário da Casa, porque passa pela CCJ, por uma comissão especial, plenário da Câmara dos Deputados e depois ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Então ainda tem um caminho grande para a proposta poder andar dentro do Congresso Nacional. Eu venho para cá para a gente continuar falando sobre o assunto e entender melhor essa proposta constitucional, os impactos jurídicos e na segurança pública. Convido o professor de Direito do Centro Universitário de Brasília, Antônio Subberger. Antônio, já peço perdão se eu tiver errado o seu sobrenome, se eu tiver errado já me corrija. Não é a primeira vez, Mila, meu sobrenome é complicado, é Suxberger. Muito boa tarde a você, muito boa tarde aos que acompanham o Metrópolis. Isso, Suxberger. Suxberger. Então vamos lá, falando sobre essa decisão específica que pode acontecer dentro do Congresso Nacional, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas tendo passado pela CCJ, significa de fato que essa decisão, essa mudança, ela é constitucional? É só uma primeira etapa, né? Esse tema já apareceu algumas vezes no Congresso Nacional e das vezes que isso aconteceu, houve inclusive provocação no Supremo Tribunal Federal para de alguma maneira obstar esse debate. Foram pelo menos 3 casos, ou 3 decisões em que o Supremo foi provocado a tentar intervir e bloquear esse debate. Em nenhum deles, Mila, o Supremo chegou a dar uma manifestação conclusiva sobre se isso seria inconstitucional ou não. Onde se encontra propriamente esse debate? Ele se encontra no artigo 228 da nossa Constituição. Será que a nossa Constituição dá um caráter de fundamentalidade ao que seja a inimputabilidade penal? Traduzindo aqui do juridiquês, será que a previsão de que a maioridade penal só ocorre aos 18 anos é uma cláusula pétrea ou não? Se compreender que seja uma cláusula pétrea, a tramitação dessa proposição seria inconstitucional. Caso se compreenda que essa proposição da Constituição, artigo 228, seja unicamente um mandado ou uma orientação político-criminal, isso seria possível. Parece aqui que o maior obstáculo à tramitação dessa proposição se encontra no plano internacional, porque nós temos já manifestações, tanto no âmbito das Nações Unidas, como igualmente no plano do Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, que anotam aqui o que seria ora crítica, ora censura, ao que sejam esses movimentos que países da América Latina, acho que no mundo inteiro, experimentam com propostas de redução da maioridade penal. Então, embora nós não tenhamos uma manifestação prévia hoje existente no Supremo Tribunal Federal, me parece que o grande obstáculo aqui esteja
exatamente nesse bloco de constitucionalidade, ou seja, ler a nossa Constituição igualmente à luz dos compromissos assumidos internacionalmente pelo Estado brasileiro. Doutor Antônio, um dos regramentos mais protegidos no Brasil é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente falou aí de Constituição, mas para quem está nos assistindo e não entende de ordenamento jurídico, é uma decisão que pode afetar ou mudar o ECA e também a Constituição, ou o ECA permanece preservado e essa mudança na maioridade penal, ela é apenas na parte criminal, na parte penal da vida desse adolescente? Bom, hoje, para que alguém responda criminalmente por uma ação, é necessário que essa pessoa seja imputável. O que significa dizer? Que tenha mais de 18 anos de idade. Quem tem menos de 18 anos de idade, ou seja, se amolda que é o sentido de adolescente e o sentido legal de criança para quem tem menos de 12 anos, o adolescente entre 12 e 18 anos de idade, ele responde por atos que eventualmente se equiparem a crimes. Nós chamamos isso de adolescentes em conflito com a lei e nominamos isso como um ato infracional. Há um regime de responsabilização. Há uma procedimentalização desses atos infracionais com a imposição de medidas que vão desde o acompanhamento de uma série de imposições a esse adolescente até a medida mais extremada da internação, que na sua forma, em tudo se assemelha ao que seja o recolhimento à prisão de um adulto. O que pretende a proposição, Mila? A proposição pretende que alguém que cometa crimes, ainda que com menos de 18 anos de idade, responda criminalmente. Então, a proposta veiculada nessa PEC, ela busca aqui modificar o regime que hoje existe no Brasil de responsabilização por atos infracionais do adolescente, levando esse adolescente ao sistema de justiça criminal, ou seja, ele responderia como hoje respondem os adultos por práticas de crime. E aqui está o problema. Parece que a Constituição, ao estabelecer a inimputabilidade em seu texto, no artigo 228, crava essa inimputabilidade como cláusula pétrea, como garantia fundamental. Embora não seja uma garantia estabelecida lá no início do texto da Constituição, ou seja, onde a própria Constituição nomina expressamente as cláusulas pétreas, cláusula pétrea é aquela que, como o próprio nome diz, é pedra, não admite alteração nem mesmo pelo constituinte derivado, ou seja, pela emenda à Constituição. Caso se compreenda que isso de fato é uma cláusula pétrea, e parece ser essa compreensão hoje presente não apenas na nossa Constituição, mas sobretudo pelos atos internacionalmente estabelecidos a que o Brasil se obriga, essa proposição acabaria enfrentando aqui uma decisão de sua inconstitucionalidade, a sua incompatibilidade, inclusive, com atos normativos do plano internacional. Bom, essa mudança, claro, estamos falando de maioridade penal, mas isso pode acabar atingindo esse adolescente em alguma outra esfera da vida dele ou só mesmo no âmbito penal? Ele responde, né? O adolescente que eventualmente se encontra em situação de conflituosidade com a lei, ele responde. Há uma percepção, num senso comum, de que o sistema de justiça seja brando com a prática de atos infracionais praticados por adolescentes, e isso não é exatamente verdadeiro. Embora os tempos de cumprimento de privação de liberdade por crimes graves de um adulto resultem na privação de liberdade por penas alargadas, é o que acontece, por exemplo, num latrocínio, ou mesmo num homicídio, um feminicídio, em relação ao que sejam os crimes que tenham violência, como um roubo, por exemplo, um roubo de celular ou outras situações desse tipo, muitas das vezes, especialmente nos casos de recidiva, ou seja, um mesmo adolescente que comparece ao sistema mais de uma vez ao longo do tempo, o sistema infanto-juvenil consegue responder a isso de maneira mais severa do que a própria justiça criminal. Porque hoje a imposição de prisão cautelar na justiça criminal, ela precisa ser guardada aqui com uma cláusula de excepcionalidade. E no caso da justiça infracional, que tem um viés protetivo, se somam aqui fatores, por exemplo, de risco dessa criança, quadros de dissolução familiar ou precariedade do seu entorno, a justiça dispõe da possibilidade da internação, ou mesmo outras medidas que vão acompanhar aqui um caráter de jurisdição civil, de intervenção nessa família. O ponto todo aqui é que esse tipo de ato, seja o ato de conflituosidade com a lei, ou seja os quadros de vulnerabilidade desses adolescentes, na jurisdição
que marca a justiça de infância e juventude tem uma percepção e uma inserção mais ampla, ou seja, não é unicamente repressiva, punitiva. Ela tem uma preocupação aqui de resguardo do que seja essa compreensão de vulnerabilidade e, portanto, de primazia do atendimento desse adolescente. A justiça criminal não. Hoje a justiça criminal responde, digamos assim, com uma resposta única. Ao crime se responde com punição. E aqui me parece que quando falamos dessa redução de maioridade, dá-se a falsa percepção de que se vai dar um tratamento mais severo e, portanto, hábil a coibir essas ações. Isso não é exatamente verdadeiro. O que pode a gente acabar causando aqui é um agravamento dos nossos quadros de quê? De imposição de resposta grave a grupos populacionais que já guardam vulnerabilidade, seja pela sua fragilidade financeira, o recorte racial e outras questões que sabidamente marcam o nosso sistema de justiça criminal por sua porta de desigualdade, vou colocar assim, tratar desigualmente a partir do que sejam as nossas desigualdades sociais. Antônio, vou colocar o Felipe Monteiro na nossa conversa para fazer uma pergunta para você também. Professor, você colocou um ponto aqui que eu achei fundamental, né? Que as medidas socioeducativas supostamente respondem melhor, né, do que as medidas punitivas, né, em geral, da justiça comum. Mas o debate de segurança pública, de modo geral, a irracionalidade meio que prevalece, né? Infelizmente, nossa sociedade ela é punitivista por natureza. Quando você vê, por exemplo, que quase 80% da população apoia a redução da maioridade penal, é porque elas acham que, de fato, né, vai resolver o problema da segurança pública colocando menores de idade na prisão. E a gente sabe que a prisão no Brasil é fábrica de fazer pessoas piores, né? Sem entrar no mérito se tem que reduzir ou não a maioridade penal, mas eu acho que meio absurdo e desarracional você colocar um jovem no lugar que sabe que ele vai sair de lá pior, né? Então não dá para não fazer isso, no mínimo, né, sem resolver o problema penitenciário no Brasil. E outro ponto que eu queria colocar aqui, queria saber a sua opinião sobre, é que há um falso dogma de que o menor de idade seria supostamente impune dos crimes que faz. Não é, isso é mentira, não é impune. Ele vai para a medida socioeducativa que, segundo as suas palavras, responde melhor do que o sistema comum. Não seria melhor, nesse caso, discutir, melhorar o sistema socioeducativo de infração, né, de menor, do que, de fato, reduzir a maioridade penal? Eu acho que você tocou num ponto aí. Antes de se criticar o ECA, né, com uma percepção equivocada de que ele fomenta ou promove algum tipo de impunidade, é preciso compreendê-lo como um projeto inconcluso. Ou seja, o ECA hoje, tal como prescreve respostas e soluções, ele não é implementado em toda a sua dimensão normativa. Há um déficit aqui de implementação normativa. E aí resulta aqui numa promessa que igualmente se apresenta incumprível. Levar esses adolescentes, seja a partir dos 16 anos, ou mesmo em situações de crimes graves, ao sistema de justiça criminal, vem de uma promessa de que se terá maior efetividade de resposta punitiva a eventuais ações graves que se vejam envolvidos esses adolescentes. Isso não é exatamente verdadeiro. Efetividade da resposta do Estado a crimes, especialmente crimes graves, resulta do implemento de qualidade investigatória, do implemento de respostas mais céleres pelo sistema de justiça. Os tempos da justiça hoje são um entrave grande para que nós tenhamos um sistema confiável e uma efetiva concreção do Estado de Direito. Então, essa promessa que se vende aqui em relação a uma resposta que vai dar maior efetividade ao enfrentamento da criminalidade, ela responde de maneira simples a um problema que é bastante complexo. E todas as vezes que a gente dá uma resposta simples a um problema complexo é porque essa resposta é errada, né? Então, eu acho que o ponto aqui é apostar em políticas que não apenas caminhem no sentido repressivo. E eu quero anotar aqui, o sentido repressivo é relevante, ele não deve ser obstado ou afastado, mas tratar quadros de vulnerabilidade como são sabidamente os quadros de vulnerabilidades de adolescentes, unicamente com a resposta repressiva, é lançá-los a um quadro de piora e que provavelmente, como você anotou bem, vai acabar conduzindo a um maior envolvimento com a criminalidade e não o que seja essa recuperação ou que seja uma resposta de alguém que deva estar envolvido no seio social de maneira a atender preceitos de convivência, lei
e outras questões. Então, essa aposta do que seja a redução da maioridade, especialmente sobre a bandeira de aprimoramento da segurança pública, empiricamente não tem se mostrado boa solução. Países que caminharam por essa trilha, ou seja, apostando numa maior resposta repressiva, punitiva, unicamente por redução da maioridade, não têm experimentado dados empíricos que confirmam essa promessa. Antes, ao contrário, isso tem resultado no agravamento de vulnerabilidades de grupos populacionais que, de partida, por sua idade, já são vulneráveis e, por razões sociais, têm essas vulnerabilidades cada vez mais expostas. Caminharíamos melhor, sim, se tivéssemos agora sim um debate mais aprofundado sobre integração entre forças, sobre aprimoramento do debate cooperativo na nossa estrutura federativa entre municípios, estados e governo federal, e, enfim, a implementação de ações de segurança pública com abordagem mais ampla, com abordagens etárias, regionais, sociais, claro, sem abrir mão da resposta repressiva, especialmente nos casos de crimes graves. Muito bem. Professor Antônio, muito obrigada pela participação aqui conosco, obrigada pela explicação para quem está nos assistindo aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e parabéns por trazer à pauta esse tema tão relevante a nós todos. Obrigada.